Como criar thumbnails incríveis como essas, de forma automática. Não sei pra vocês, mas pra mim a coisa mais complicada e complexa de se fazer no YouTube é a thumbnail, porque ela é o chamariz do teu canal. É ela que vai definir se uma pessoa vai clicar ou não no seu vídeo, né? Porque quando a gente desliza aí pelo YouTube, a gente vê diversos vídeos aparecendo aí na nossa TL, mas a gente vai clicar naquele que tem a thumbnail mais atrativa e não o vídeo mais atrativo, porque você não vai ver o vídeo previamente, né? Como no Short, por exemplo, que você fica deslizando lá e tu acaba vendo o início do teu vídeo. O que vai fazer a pessoa clicar no teu vídeo é a thumbnail. Então a thumbnail é uma das coisas mais importantes do seu canal, claro, depois de uma boa edição e de um vídeo legal, ela é muito importante, porque ela vai ser a porta de entrada para o seu canal. E uma coisa que é necessário para todo youtuber é ter uma thumbnail bem atrativa e legal, baseada aí em pesquisas de SEO, baseada em todas as métricas aí do YouTube, para fazer com que a pessoa certa chegue no teu vídeo de forma certa. Só que você não precisa ser um designer gráfico para fazer uma thumbnail atraente e legal, principalmente você que está começando. Claro que se você tem um canal maior, se você ganha uma boa quantidade de dinheiro do YouTube, é interessante contratar um profissional para isso. Mas muitas pessoas ainda não estão monetizadas e sonham aí nessa sua monetização do YouTube. E não tem como investir um dinheiro próprio para poder pagar alguém para poder fazer thumbnail. E aí as thumbnails ficam às vezes sem graça. Só que eu tenho um outro canal, que é o Mundo Animal, vou deixar um vídeo aqui, que tem essas thumbnails que eu mostrei agora na abertura do vídeo. Bem coloridas, bem bonitas e bem diversas. De animais que não são reais. Por enquanto, o YouTube não está banindo ou não gostando de thumbnails feitas por IA, mesmo porque você pode criar uma thumbnail com IA. Nesse vídeo eu quero ensinar vocês a criar uma thumbnail baseado na legenda do seu vídeo e, claro, utilizando as ferramentas de inteligência artificial. Eu gosto de dizer o seguinte, a IA, ela veio para ficar. Você não é interessante você depender dela, ou seja, você deixar ela fazer tudo, mas é interessante ela ser uma ferramenta no seu dia a dia e te ajudar aí a fazer um conteúdo legal. E eu uso basicamente 3 ferramentas para poder fazer essas thumbnails. A primeira é o Sora, que vai gerar a imagem. Sim, o Sora gera imagens maravilhosas. A segunda é o Gemini, que vai interpretar a minha legenda e vai gerar os prompts que eu vou utilizar no Sora. E a terceira é o Canva, para poder adaptar o tamanho e ao peso aí a memória, né, que precisa da thumbnail, que é até 1 MB ou 2 MB. E eu vou ensinar isso nos Pros, no Pro do Gemini e no Pro do Canva. Mas eu também vou ensinar uma gambiarra, caso você não queira pagar o Pro. Vamos lá? Vamos para a tela. Aqui eu tô com o Canva aberto, tá? Eu já tenho algumas thumbnails aqui que eu já fiz, ó. Todas elas foram feitas, tirando essa aqui, todas elas foram feitas aí por inteligência artificial. Eu fiz poucas edições, poucas coisas aqui. Na verdade, eu só utilizei mais a legenda do meu vídeo. Mas vamos lá. Vamos vir aqui no Gemini, nova conversa. O meu Gemini é o Pro, mas vocês não precisam fazer necessariamente com o Pro. O Pro vai trabalhar um pouco melhor esses dados. É bom ter o Pro, principalmente se você quer armazenar coisa no Google, vale muito a pena. Porque tu assina aquele Google One, que tu paga R$99 por mês, e tu tem tudo isso já junto aí, eu acho que vale muito a pena. A segunda é o Sora. E a terceira é o Canva, como eu falei anteriormente. Então vamos lá. No Gemini, você vai fazer o seguinte. Você precisa ter o arquivo de legenda do teu vídeo. Então, se você tiver aquela legenda, eu acho que é SRT, deixa eu ver aqui. Não, é SRT. Se você tiver aquela legenda SRT, ela tem o tempo e a fala. Então, através dessa SRT, ele vai saber exatamente o que tu tá falando no vídeo, em que momento e as partes mais importantes. O prompt que eu uso, gente, essa história de prompt, eu utilizo esse prompt, aquele prompt, eu não vou muito nessa não. Eu gosto de conversar. O Gemini é uma IA que quanto mais você conversa de forma fluida e explicadinha para ele vai funcionar melhor. Então, gente, agora vamos aqui no Gemini, ok? Eu fiz aqui rapidão, gente, isso eu gerei agora aqui, eu ia até gravar, mas aí vocês iam perder muito tempo ouvindo eu falar isso, não tem necessidade, eu vou ler para vocês. Irei enviar uma legenda em SRT, copiar e colar aqui, porque ele não lê SRT, tu tem que copiar o texto e colar aqui. Preciso que leia, interprete e verifique informações e metadados do YouTube para que as pessoas venham clicar no meu vídeo e gere interesse.
Gere para mim um prompt de caixa de texto para eu copiar e colar, que eu vou utilizar no Sora Imagens, para gerar minha thumbnail desse vídeo. Coloque também título. Essa parte do título, se você quiser colocar, eu vou já dar play aqui, que daí eu vou conversando com vocês. Essa parte do vídeo, se você já quiser colocar o título, né? Se você já quiser que ele coloque, ok. Mas assim, ó, se você tem uma letra legal, se você tem uma fonte legal no Canva ou em algum outro aplicativo, deixa ele gerar só a imagem e você gera o título, ok? Porque às vezes a inteligência artificial ela erra alguns pronomes, alguns acentos, e aí não fica muito legal. Mas a imagem em si tu pode utilizar para isso. Ok. Ele colocou assim: olá, entendido, estou pronto para te ajudar, por favor, coloque aqui em SRT do seu vídeo. Assim que você me enviar, vou fazer a análise do vídeo, buscarei informações relevantes no YouTube para otimizar o alcance e criarei prompts para thumbnail e as sugestões de títulos como você pediu. Tá, aí eu vou lá no meu arquivo, eu tenho em português aqui, ó, e eu vou selecionar todo esse arquivo SRT, tá? Selecionar. Aqui no Mac é Command, né? Command C, Command V. Colo aqui e deu. Então aqui tem tudo o que eu tô fazendo. Eu já fiz esse vídeo, tá, gente? Só para deixar claro, eu já fiz, já tá pronto isso. Mas eu vou fazer com vocês novamente aqui. Enquanto ele tá raciocinando, a gente vai entrar no Sora, sora.chatgpt.com/library. Mas aí você vai ter que logar no ChatGPT para vir aqui pro Sora. Coisas que tem que configurar aqui no Sora. Coloca o aspecto de 3:2. Tá vendo que o 3:2 não é 16:9. Ele vai ter uma diferença e eu vou mostrar aí como mudar essa diferença. Coloca a imagem, coloca duas variações, porque sempre tem um errinho, por exemplo, olha aqui, ó. Esses segredos do iPhone, eu não gostei desse aqui, eu gostei desse aqui que é mais fininho. Então sempre coloque duas variações, porque às vezes essas variações elas podem ajudar. Ele já gerou aqui, ele te explicou por que eu não vou fazer isso, mas aí tu vem aqui copiar, sempre peça para colocar em caixa de texto, que é mais fácil. Tu vem no Sora e cola. Vamos esperar um pouquinho. E agora na mágica do YouTube a gente acelera esse tempinho. Pronto. Aí aqui a gente tá aqui, ó, o iPhone que a Apple escondeu. Esse tá vendo que é bom sempre gerar mais de uma imagem? Porque olha, essa aqui ficou cortada, né? Essa aqui não. Tá, agora eu vou ensinar vocês como pegar essa imagem, qualquer uma delas aqui, e ampliar. Eu não vou pegar essa daqui que a gente fez, não. Vou pegar uma de baixo aqui, que eu acho essa aqui mais bonita. Aí eu vou clicar nela, vou baixar. E vou colocar aqui. Vem o upload, que ela já tá aqui, que daí eu tenho menos trabalho para me fazer. Ótimo. Vim no Canva, coloquei, lembrando que tem que estar em 16:9, né, que é o tamanho do thumbnail. Aperto Option aqui, ou Alt no Windows, e amplio. Eu posso ampliar ela para a tela toda aqui, porque daí ela fica cortada. Porque o 2:3, ó, pode ver aqui, ó, ele passa um pouco para cima e ele passa um pouco para baixo. Ou você pode também diminuir aqui, enfim, fazer a tua arte, mas aí a base vai estar pronta. Se você quiser pegar, por isso que eu gosto de pegar, às vezes, só a imagem sem o texto. Porque o texto ele tem alguns probleminhas, assim, ou de formatação, alguma coisa, né? Mas na rapidez, às vezes, é melhor pegar o texto. Aí tu pode, por exemplo, tu pode pegar a imagem sem o texto e colocar aqui o título que tu quer, ou o título que ele diz para você fazer. E na hora de baixar, tu vem em compartilhar, baixar. Se você tem o Canva Pro, você coloca aqui na página atual. Se você tem o Canva Pro, você limita aí o tamanho a 200, acho que é 100, é 1 mega, né? A 1000 KB aqui, para você poder baixar. E tu já baixa aqui, enfim, já baixa no tamanho correto. Mas se você não tem o Canva Pro, existe uma gambiarra que eu fazia na verdade, quando eu não tinha o Canva Pro, que você vem aqui, ó, peraí, deixa eu só recusar, você vem aqui, ó, compactador de arquivos online. Tu clica nesse compactador. O nome desse site é Compress2Go, tá? Compress2Go. E aí, coloca aí, compress2go.com/pt. Tá aqui o site, eu vou deixar fácil para vocês encontrarem aqui. E tu vem aqui em compactar imagem. Pronto. Ou compactar PNG. Escolhe o arquivo, ele vai compactar para o tamanho que precisa e tu baixa. E aí tu consegue colocar na tua thumbnail.
Espero ter ajudado vocês. Isso é uma dica muito legal, principalmente para quem posta bastante vídeo ou tá sem criatividade aí para poder fazer uma thumbnail legal pro teu vídeo. E essa thumbnail ela vai ser focada naquele teu vídeo, né? Não vai ser uma thumbnail de qualquer jeito, o que uma inteligência artificial qualquer vai fazer. Tu tá utilizando a inteligência artificial como uma ferramenta e não, ela não vai substituir o teu trabalho que tu tem que fazer. E vale muito a pena também. A gente tem que sempre dar umas correções, enfim, super normal, mas eu espero ter ajudado vocês. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele joinha. Ah, e mais uma coisa, se você quer aprender como fazer essas legendas, como eu tenho aqui, ó, em português, eu tenho uma em alemão, eu tenho outras línguas também que eu gosto de colocar legendas no YouTube, de várias línguas, essas legendas SRT, que elas são muito boas, né? Que ela é aquela legenda com tempo, que ele tem aqui, ó, por exemplo, o tempinho certinho que eu tô falando, que elas são muito boas, que o YouTube até pede, né? Quando você quer colocar mais de uma língua no YouTube, se você quer aprender como gerar essas legendas e como traduzir essas legendas tudo pelo CapCut, coloca aqui nos comentários que eu vou ter um prazer enorme de fazer um vídeo desses explicando como fazer essas legendas para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.